Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, queridos amados irmãos, é uma bênção, uma oportunidade maravilhosa poder estar aqui com vocês. Quanto tempo, né? Quanto tempo a gente não tem aí a oportunidade de estar com vocês aqui pela manhã, buscando a face de Deus. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de mais um dia na sua presença e poder começar o dia debaixo de oração com vocês aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida de nossos pastores, pela vida de nossos irmãos, de companheiros, de todos vocês que estão aí já acessando, já entrando, participando sempre desse devocional para começar o dia da melhor forma possível, que é buscando a face do nosso Deus. Então eu quero, nessa manhã, desde já, saudar a todos vocês que já estão entrando aí, nossa irmã missionária Ângela, nosso irmão pastor Edmilson, e a todos vocês que vão ir entrando aí ao longo dessa live, vocês que já são participantes, nossa irmã Poliana Moraes, já sabe qual o propósito desse trabalho, dessa nossa propósito de oração todas as manhãs, com um obreiro diferente aqui. Hoje, a pedido da missionária Edilane, eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra de oração, uma palavra para que a gente possa começar o nosso dia aí debaixo da santa presença de Deus. Então, também quero aproveitar o momento para dar um anúncio muito importante a vocês. Hoje, nós teremos o nosso trabalho de Persevera Ana presencial, hoje, especial, né? Pelo advento do Dia das Mães, hoje, às 19 horas, na nossa sede, lá na nossa sede, na Rua Nateles 826, às 19 horas da noite, nós teremos ali o culto do Persevera Ana. Então você que tem disponibilidade, corre para lá, será feito de forma presencial. Embora será transmitido também pelas redes sociais da igreja, mas será feito de forma presencial. E é muito importante que você que pode, vá estar lá com a nossa irmã missionária Edilane e tantas outras irmãs e irmãos orando a Deus por nossos filhos, por nossas famílias e pela nossa própria vida também. Então que Deus abençoe a vida de todos vocês. Como sempre a gente faz aqui no devocional, nós vamos começar orando a Deus e depois eu tenho uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com você de casa também. Lembrando a você que a sua ajuda no compartilhar aqui desses vídeos é muito importante. A gente não tem noção de onde esse vídeo pode chegar através de um compartilhamento seu. Então eu peço a você que compartilhe. Use esse dedinho de profeta seu aí, ó, e vai aí, ó, pum, compartilha aí para que esse vídeo tenha um alcance em outras vidas. Quem sabe num amigo seu, quem sabe num familiar, quem sabe em alguém que vai estar passando aí pelo seu Facebook, para ouvir, para atentar e é alcançado por uma palavra que pode ser um divisor de águas na sua vida. Então, seja também instrumento de Deus agora, compartilhando esse vídeo, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, no nome santo de Jesus, nós entramos à sua presença nessa manhã. Te glorificamos por esse segundo dia da semana. Ontem foi o primeiro dia. Celebramos ao Senhor, aprendemos na sua palavra, glorificamos ao Senhor no culto de louvor e adoração e hoje iniciamos esse segundo dia da semana da melhor forma possível, que é orando e aprendendo também na sua palavra. Deus, eu quero desde já louvar ao Senhor pela vida de meus irmãos e irmãs que já estão comigo aqui, pela vida daqueles que também vão assistir um pouco mais à frente, daqueles que vão ouvir talvez, quem sabe, mais tarde ou amanhã ou outro dia, passando aqui pelo Facebook da igreja ou pelo Facebook de um irmão meu que vai ser instrumento compartilhando essa live e será alcançado pela tua palavra. Deus, nós te louvamos porque a dádiva de vida está posta em tuas mãos.
O Senhor é o Deus que nos confiou e nos permitiu mais um dia de vida. Existe um texto bíblico que eu não me canso de mensurar, porque ele é muito importante para a minha fé, que é o livro de Salmos, o capítulo de número 3 e o verso de número 5, que vai dizer que deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, muito obrigado pela noite de sono que me permitiu e pela oportunidade de levantar da minha cama, contemplar esse dia de sol e ter uma oportunidade ímpar como essa, de falar contigo juntamente com meus irmãos. Peço ao Senhor que no nome de Jesus, esse dia seja regado da tua santa e poderosa presença. Que o Senhor continue nos direcionando, continue nos capacitando, continue nos dando graça, sabedoria, para que possamos continuar a caminhada contigo. Peço ao Senhor também que eu continue louvando, que eu continue sendo louvado o teu nome continuamente, através de nossas vidas. Receba os louvores que continuamente são prestados ao teu altar. Somos gratos, Senhor. Gratos porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Inúmeras são as oportunidades que tu tem nos dado. Inúmeras, Senhor, são as bênçãos que nós temos vivido. Quantos são os motivos que nós temos para prestar gratidão ao Senhor? Gratidão pelo pão que não falta à mesa, gratidão pela vida, pela saúde, pela roupa que temos a vestir o corpo, gratidão pela razão, pela consciência, pela oportunidade que temos de estar aqui, falando contigo. Gratidão pelo maior presente que o Senhor nos deu, que foi a salvação da nossa alma em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, nós temos muitos motivos, gratos por nossas famílias, gratos por nossas igrejas, gratos por nossos pastores, gratos pela oportunidade de participar do ministério, de participar de um departamento, de participar da tua casa. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de escassez emocional, onde tantos têm perdido o equilíbrio, onde tantos têm perdido a vida, nós ainda estamos aqui, de pé, mesmo nesse mar turbulento, glorificando e louvando o teu nome. Por isso, muito obrigado. Obrigado pelos teus feitos que são visíveis. Obrigado pelos teus feitos que são palpáveis. Obrigado pelos teus feitos que nós temos notícia, que ficamos sabendo, Senhor. Que ficamos tendo notícia de um milagre, de uma porta que se abriu, de uma cura que aconteceu, de uma família que se reconstruiu, de alguém que se reconciliou. São tantos os feitos que nós temos notícia da tua parte. Também temos notícia daquilo que vemos aos nossos olhos, patentes diante de nós. O Senhor tem feito maravilhas, as nossas mãos têm tocado milagres da tua parte. Por isso nós temos inúmeros motivos para dizer muito obrigado, mas também muito obrigado pelos milagres que a gente não viu e nem ficou sabendo, porque tu és o Deus que trabalha no visível, mas também é o Deus que trabalha no invisível. Então, muito obrigado pelos feitos que eu tive consciência, pelos feitos que eu tive notícia, mas também muito obrigado pelos feitos que talvez eu nunca vou saber, feitos que foram marcantes no mundo espiritual, que foram divisor de água para minha alma e para a alma dos teus filhos. Muito obrigado, ó Deus poderoso, ó Deus magnífico, pela tua atuação no mundo espiritual, aonde nem eu e nem os meus irmãos nunca teremos notícia, mas o Senhor sempre está operando. Também queremos pedir misericórdia, Senhor, porque reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos os nossos altos e baixos. Há dias que acordamos cheios de fé, há dias que acordamos tão crentes, que nós podemos profetizar coisas inexplicáveis ao olhar humano, mas há dias que acordamos fragilizados, há dias que acordamos tocados por um evento que aconteceu ao nosso redor, acordamos desanimados, acordamos descrentes,
É, Deus, nós somos assim e o Senhor sabe muito bem dessa nossa natureza humana, que tem dia que estamos aqui, Senhor, cheios de fé, cheios de alegria, cheios de ousadia, cheios de intrepidez, mas há dias que acordamos desanimados, abatidos, sem fé alguma. E eu te louvo porque tu és o Deus que entende tanto esse momento de muita força, de muita garra, de muita ousadia, de muita coragem. Mas também és o Deus que entende os nossos dias de fragilidade, os nossos dias de desânimo, os dias que os ânimos estão à flor da pele e a gente não consegue controlar o choro, a tristeza, a apatia. Tu és esse Deus que é um Pai amoroso, que nos aplaude quando estamos de pé e acertamos as veredas, mas também és o Deus que não nos despreza quando tropeçamos em um pecado, quando tropeçamos na incredulidade, quando nos calamos e choramos. Eu te louvo porque tu és Pai, tu és um Deus que tem prazer na nossa alegria, na nossa caminhada, mas também é um Deus que nos abraça no dia da tristeza. Portanto, Deus, muito obrigado por ser esse amigo presente, por ser esse Pai amoroso, o Pai admoestador, o Pai que nos corrige, mas também que nos exorta no sentido original da palavra, porque exortação é animar. E muito obrigado por sempre estar aqui ao nosso lado. Tem hora que a gente nem percebe a tua presença. A angústia, o desespero, o embaraço é tão grande que a gente não consegue identificar a tua presença ali. Mas o Senhor sempre está conosco. E isso eu creio porque tu disseste. E isso eu acredito porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que está conosco em todos os eventos da vida. Não só nos dias de conquista, não só nos dias de vitória, mas também nos dias de perca, nos dias de desânimo, nos dias de tristeza. O Senhor está conosco. O Senhor é o Deus que está conosco no vale verdejante, mas também é o Deus que está conosco no vale da sombra da morte. Portanto, Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Peço ao Senhor que continue nos dando sabedoria, discernimento sobre tudo, e força e fé. Ó Deus, acrescenta-nos a fé, porque ela nos dará escudo para lutar e bloquear os dardos inflamados do maligno. Nós estamos em tempos, Senhor, que o diabo tem usado esses dardos para ferir muitos de nossos irmãos. Quantos são os irmãos que estão abatidos? Quantos são os irmãos que se desviaram? Quantos são os irmãos que abandonaram a caminhada porque foram atacados, porque foram afligidos, porque foram alvejados por esses dardos? Por isso pedimos ao Senhor que nos acrescente a fé, para que possamos bloquear os dardos inflamados do maligno, como diz o nosso irmão Paulo na carta que escreve à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6, usando o escudo da fé, o qual podereis apagar, bloquear, impedir os dardos inflamados do maligno. Portanto, pedimos ao Senhor, nos acrescenta a fé pelo ouvir a tua palavra, a fé que se alcança no joelho que se dobra, a fé que se alcança no abraço de um ungido teu. Nos acrescenta a fé. Peço ao Senhor também no nome de Jesus que tenha misericórdia de nossas mazelas e que nos impulsione nessa manhã com a palavra que será pregada já já, que seja um impulsionar, que seja como uma mão sua tocando em nosso coração, nos trazendo força para continuar a caminhada. Abençoe os meus irmãos que estão me ouvindo. Inúmeras são as causas que são postas agora diante da tua presença nesse devocional. A quem talvez agora ore por um filho, a quem talvez agora ore por uma mãe, a quem talvez ore agora por um pai, a quem talvez ore agora por um marido, por uma esposa, por um amigo. Há
inúmeras causas que são colocadas agora nesse começar de dia. E eu entrego todas elas em tuas mãos, pedindo ao Senhor, no nome de Jesus, que atente a cada uma delas e socorra aos teus filhos, socorra a tua igreja e nos dê um dia de paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos aí novamente. Já saudei aqui os que estavam no início, mas outros irmãos entraram aí, a exemplo da nossa irmã Maria Lúcia Lima, a nossa irmã Maria Elza, nossa irmã aqui Vanessa Martins, nossa irmã Simone Ricardo, nossa irmã Rosa Beleza, Regina Ferreira e todos vocês que ainda vão assistir esse vídeo aí através de um compartilhamento, através da rede social da igreja, que a paz do Senhor esteja convosco, tá bom? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que está localizada na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, a sua primeira carta, primeira aos Tessalonicenses, o capítulo é o de número 5, é um texto muito conhecido, um texto muito falado entre nós, e eu vou reproduzir novamente, quem sabe uma fala que você já tenha ouvido, no versículo de número 5, que é o versículo muito falado dentro desse capítulo 5, ou melhor, versículo de número 17. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, o capítulo é o 5, mas o versículo que eu vou usar aqui para a ministração desse devocional é o versículo de número 17. Como eu disse a vocês, é um texto muito conhecido, é um versículo muito falado, você já deve ter ouvido falar desse versículo 17 num momento de oração, num momento de congresso de oração, numa consagração, porque ele é muito falado. E por que é muito falado? E o Senhor vai reproduzir novamente, vai fazer menção novamente desse verso, porque o assunto aqui em questão é muito importante. O assunto aqui em questão é vital para a minha vida e para a sua vida. É vital para a nossa caminhada. O assunto aqui que está inserido nesse versículo de número 17, é um assunto muito importante para a igreja. Todo crente deve estar envolvido, imbuído e praticante desse assunto. É por isso que aqui na minha oportunidade eu quero fazer menção novamente. Já falei sobre isso aqui várias vezes, já preguei sobre isso aqui várias vezes e mais uma vez torno a voltar aqui para falar novamente sobre esse assunto que é magma, que é muito importante para a saúde espiritual da igreja. Vamos ler o texto? 1 Tessalonicenses, o capítulo é o de número 5 e o versículo de numeral 17 que diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Esse texto é o texto que o apóstolo Paulo está direcionando uma palavra à igreja de Tessalônica. Ele escreve 2 cartas a essa igreja. A primeira carta, nos seus 5 capítulos, onde ele fala de diversos assuntos. Assuntos de particular à igreja, de situações que a igreja de Tessalônica estava enfrentando, assuntos pertinentes à fé, que ali estão ligados à igreja de Tessalônica e serve para nós outros, porque são assuntos doutrinários. São inúmeros os assuntos que o apóstolo Paulo vai direcionar à igreja de Tessalônica. E no final da carta, aqui no capítulo 5, ele pede que essa carta seja lida a toda a igreja, porque os assuntos que estão sendo empregados aqui são assuntos que são de muita valia, de muita importância para o crescimento, fortificar, o balizar, o estruturar da igreja. E agora, no final da carta, aonde ele vai dar recomendações e saudações finais, o apóstolo Paulo vai
dar algumas recomendações de suma importância. Recomendações que vão marcar a vida dessa igreja. Entre essas recomendações, ele diz: regozijai-vos sempre, não extinguais o Espírito Santo, não devolvei mal com mal. Orem por nós, para que possamos continuar pregando o Evangelho. Ele também pede aos irmãos, no final dessa carta, no capítulo de número 5, ele dá recomendações aqui aos irmãos, dizendo que eles valorizem, que eles abençoem, que eles sejam generosos com os irmãos que trabalham pelo reino de Deus. São inúmeras as recomendações, e uma das mais importantes, ele dá aqui nesse versículo de número 17, que é dizendo o seguinte: orai sem cessar. Olha que coisa importante. O apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse versículo que a igreja de Tessalônica deve manter uma regularidade na vida de oração. Essa palavra orai sem cessar não quer dizer que os irmãos devam ficar 24 horas por dia num ato de oração que é convencional, que é comumente conhecido entre nós. Pastor, o que é um ato comumente conhecido de oração entre nós? É o que nós fizemos aqui agora. Parar para falar com Deus, seja no conjunto ou no particular, seja na igreja ou na sua casa, seja no local de trabalho ou quem sabe no monte, num lugar reservado ao gosto dos irmãos. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não é sobre esse momento de oração. Esse momento é importante. Esse momento deve fazer parte da sua vida. Você precisa ter locais de oração, momentos de oração, hora de oração. Mas esse orar sem cessar aqui fala de uma regularidade de oração. Ou seja, é que a oração faça parte do seu cotidiano. É que você ore todos os dias. E aí, você na sua particularidade. Eu não quero aqui criar um sistema religioso de oração. Não, isso é particular. Oração é algo que você precisa saber manter na sua vida. É claro que nós teremos momentos de oração que fazem parte da eclésia, do sistema eclesiástico. Por exemplo, nós vamos à igreja e quando chegamos à igreja, dobramos o nosso joelho quando lá chegamos. Isso é um rito de oração eclesiástico, aplausível, de praste, que vale a pena ser mantido. Nós oramos na hora que vamos participar da ceia, nós oramos na hora que vamos entregar as nossas ofertas, nós oramos pelo pregador quando começa o culto e quando termina o culto. Esses são momentos de oração no sistema eclesiástico, mas o apóstolo Paulo não está falando só desse momento de oração. O apóstolo Paulo está falando de uma vida regular, oração em todos os momentos. Por exemplo, eu não sei como é a sua prática de vida na sua casa, mas comumente nós oramos como acordamos. Por exemplo, antes de falar com vocês aqui em oração, eu dobrei aqui os meus joelhos para agradecer ao meu Deus por mais um dia de vida, aqui no meu localzinho de oração particular. Aí a gente ora quando come, a gente ora quando vai sair para algum compromisso, a gente ora quando vai dormir. São inúmeros os momentos. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. São sobre os inúmeros momentos no decorrer do dia, no decorrer da vida, que nós devemos levar a nossa vida a um ato de oração. Então esse orar sem cessar não quer dizer que você tem que ficar 24 horas com seus joelhos cravados no chão. E ali, por ficar 24 horas, não vai comer, não vai beber, não vai se aciar, não vai ter uma vida comum no trabalho, no tratar da família, porque você tem que ficar 24 horas ali orando. Já pensou? Se esse fosse o propósito incutido nesse texto, nós não teríamos vida. Então não é disso que o apóstolo Paulo está tratando. Ele está tratando de uma vida de oração regular. O que o apóstolo Paulo está falando? Meus irmãos, que a oração seja algo visível em vossa vida.
seja no acordar, seja no dormir, seja no antes de comer ou no depois de comer, seja no ir e vir à igreja, seja no sistema eclesiástico, que a vida de vocês tenha oração. E por que essa recomendação é dada? Porque o apóstolo Paulo sabe que a oração é algo que vai fortalecer a vida da igreja. Haja vista que essa igreja de Tessalônica passou por poucas e boas por causa da sua fé. A história da perseguição à igreja vai dizer para nós que no auge da perseguição romana, do Império Romano, que começou ali em 64 ou 54 depois de Cristo, a princípio com o imperador Nero, e depois vai tomar inúmeras formas, inúmeras caras, com Domiciliano, Décio, com Severo, com Tito e tantos outros imperadores que foram perseguidores da igreja. História vai dizer que Teodósios, um dos imperadores de Roma, vai matar em Tessalônica 2.000 cristãos. Olha que terrível! Os nossos irmãos foram alvo de uma chacina que levou a vida de 2.000 irmãos em Tessalônica. O apóstolo Paulo sabia que a igreja ia enfrentar muitas situações. Deus, na sua onisciência, sabia que a igreja iria enfrentar muitos embates. Então, antecipadamente, Deus prepara a igreja através do apóstolo Paulo, dizendo: orai sem cessar. Por quê? Porque a oração, ela não nos impede. A oração não nos isenta. A oração não é uma pólice de seguro contra dias difíceis. Não. Mas a oração é o combustível para nos fazer sobreviver a estes dias. Eu vou repetir, a oração não vai nos privar, a oração não vai nos isentar, a oração não é uma pólice de seguro contra dias maus, mas a oração é o combustível, o sustentar, o fortalecer quando esses dias chegarem. Então Deus, sabedor de que a igreja de Tessalônica iria enfrentar dias de muita dificuldade, Deus inspira o apóstolo Paulo para que ele seja um arauto dizendo a esta igreja: orem sem cessar. Não vai faltar luta, não vai faltar problemas, não vai faltar dias maus, mas se não faltar oração, também não vai faltar paz, não vai faltar a presença de Deus, não vai faltar a alegria em meio ao mar revolto. É isso que aí o apóstolo Paulo está querendo trazer à igreja. A certeza de que o dia mau vai chegar, mas que com uma vida regular de oração, nós seremos sobreviventes a esses dias maus. Então essa recomendação aqui de orar sem cessar é muito importante para que a gente possa sobreviver aos dias cabulosos, aos dias ilutados, aos dias de luta, aos dias de altos e baixos. A vida de oração será um marco importante para esses momentos. Então essa recomendação é importante para a minha e para a tua vida, para que possamos sobreviver aos dias de escassez, aos dias de muita luta. O mesmo apóstolo Paulo que escreve isso, quando escreve a carta aos Filipenses, ele vai dizer uma coisa muito importante aos nossos irmãos de Filipe. Ele vai dizer o seguinte: em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Por que o apóstolo Paulo escreve isso à igreja aos Filipenses? Porque ele aprendeu a sobreviver ao dia bom e aprendeu a sobreviver ao dia mau. Como isso foi possível? Em oração. Porque são em momentos de oração que Deus te dá uma palavra instrutória. São em momentos de oração que Deus te dá uma palavra consolativa.
São em momentos de oração que Deus te dá uma palavra exortativa, corretiva, que vai direcionar os seus passos. Então, momentos de oração sem cessar são muito importantes. E eu termino a minha participação aqui com vocês, revelando a vocês os inimigos da oração. Se a gente sabe que orar é muito importante, se a gente sabe que orar é vital para a nossa vida, se a gente sabe que orar é algo que é muito, muito, muito importante para nós, por que é que nós temos tanta dificuldade para orar? Esse mesmo que vos fala, às vezes eu paro para pensar e falo, meu Deus, por que há tanta dificuldade para a gente orar? A gente sabe que deve orar, a gente sabe que orar com a nossa família é muito bom para ela. E por que a gente às vezes não consegue? Por que a gente às vezes fracassa nessa entrega de oração? Aí Deus me fez entender. É porque nós temos inimigos da oração que são combatentes constantes aí. E a gente às vezes não percebe-os. E por não percebê-los, não os combatemos. E por não os combater, perdemos para eles. Porque os inimigos que a gente os reconhece, nós nos armamos contra eles. E por nos armar contra ele, nós temos condições de combatê-los e vencê-los. Então, nessa manhã de hoje, eu quero vos apresentar alguns inimigos da oração. Eu vou citar aqui apenas 3. Aí você pode dizer, mas pastor, existem muitos outros inimigos da oração. Deus me direcionou a 3. Porque eu quero crer que, como diz a palavra do Senhor, que ela vai e não volta vazia. Esses são os inimigos que estão aqui nos aperreando. Esses são os inimigos que estão aqui nos atrapalhando. Agora, se você, na sua particularidade, encontrar outros inimigos, compartilhe aí com a gente depois, ore por isso, seja canal de Deus para nos ajudar a entender também. Mas o que veio ao meu coração são 3 aqui, que possivelmente são os comuns entre nós. E por isso Deus quer nos tratar. Porque talvez você tenha inimigos na oração que eu não tenho. Talvez eu tenha inimigos na oração que você não tem. E talvez, ou melhor, talvez não, eu quero crer que esses 3 que eu vou citar aqui sejam inimigos em comum. Ou melhor, sejam inimigos comuns entre eu e você. E por isso Deus me direcionou apenas esses 3. Porque são inimigos que talvez eu e você esteja enfrentando. E hoje vamos aprender como derribá-los, para que a gente possa continuar a nossa vida de oração, que é de fato importantíssima. Deus me trouxe ao coração 3 inimigos da oração. O primeiro é o tempo. Muita gente diz, pastor, eu não tenho uma vida regular de oração porque me falta tempo. Será que isso é verdade? Ou será que nós estamos sendo iludibriados por nós mesmos ou por nosso adversário? Gente, nós temos 24 horas num dia. Dormimos uma boa parte dele, mas ficamos no mínimo, 12 horas aí acordados. Alguns até mais. Tem gente que dorme muito pouco, como eu. Eu, por exemplo, fui dormir ontem às 2 da manhã e acordei hoje às 8. Tem gente que dorme muito menos do que eu, muito menos. E tem gente que dorme muito mais. Mas no mínimo aí a gente tem 12 horas no dia. Dentro dessas 12 horas, será que a gente não encontra nenhum minutos para se debruçar em oração? Nem que seja antecipadamente antes de sair para o trabalho, na hora do almoço, na hora que paramos ali os afazeres, na hora de dormir? Será que realmente nós não temos tempo ou a gente não percebe que perdemos tempo demais em outras coisas e acabamos não tendo tempo
para a melhor coisa que é falar com Deus. Então, um dos inimigos da oração é o tempo, a desculpa. Falta-me tempo, não tenho tempo. Quando vejo, a hora já foi. Quando vejo, acabou-se o dia. É tanta coisa para fazer que não tenho tempo para orar. Não deixe esse inimigo te enganar. Você tem tempo, sim. O que falta é que você precisa organizar o seu tempo. O que está acontecendo aí é falta de organização nas horas do dia. E entenda uma coisa, se tratando de tempo para orar, Deus é prioridade. Não dê a Deus o tempo que sobra. Não dê a Deus o tempo que resta. Ah, Deus, eu fiz tudo aqui, trabalhei, cuidei da minha vida pessoal, cuidei da casa, cuidei do marido, cuidei da esposa, cuidei dos filhos, cuidei de mim e sobrou aqui um tempinho. Não, 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 não. Não faça isso. Não ore assim. Deus não merece o tempo que sobra. Deus é prioridade. Deus é mais importante do que o seu trabalho. Deus é mais importante do que sua esposa. Deus é mais importante do que o seu marido. Deus é mais importante do que os seus filhos. Deus é mais importante do que você mesmo. Então não dê a Deus o tempo que sobra. Organize o seu dia e separe antecipadamente, exclusivamente, uma hora para Deus, um momento para Deus. Separe, acorde, faça a sua oração devocional e diz: Deus, eu tenho um momento específico para uma oração de comunhão. Porque às vezes a oração devocional é aquela corriqueira. Qual é a oração devocional? Ah, Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por acordar, muito obrigado por isso, por aquilo, muito obrigado pelo pão, e eu agora vou ir para o trabalho, me guarda, me livra. Senhor, meu filho vai para a escola, meu marido vai para o trabalho, Senhor, eu vou procurar emprego. São tantos os motivos, né, que circulam essa oração devocional. E às vezes ela acaba sendo repetitiva, porque tem gente que já acorda no laço para ir trabalhar, no laço para ir estudar, no laço para ir para um culto, no laço para ir para tantos compromissos. E ela acaba sendo uma oração repetitiva e comum. Então eu estou te pedindo para você, no decorrer do dia, separar uma hora exclusiva. Marca uma agenda com Deus durante o dia. Pastor, tem que ser todo dia a mesma hora? Não, pode ser em horários diferentes. Mas que seja marcado, não tempo que sobra. Seja agendado. Porque isso demanda importância. Quando eu separo uma hora do dia para alguém ou para alguma coisa, é porque isso demanda importância. Então, quando eu faço assim para Deus, ó Senhor, hora tal, eu vou parar tudo e vou conversar com o Senhor. Tá bom, Pai? Hora tal a gente se encontra, hein? Isso demanda importância, tanto do que vai ser feito, como para quem você vai fazer. Isso é muito importante e Deus se agrada disso, porque Deus, embora seja espírito, embora Deus seja transcendente, Deus gosta de se relacionar conosco nesse ambiente material, nesse ambiente nosso. Embora Deus não tenha fragilidades emocionais, Deus se agrada desse afago que nele fazemos, como filhos, como servos, como igreja. Então não deixe o inimigo da oração te roubar tempo na presença de Deus. O segundo inimigo é o espaço, porque às vezes você até tem tempo de oração, mas o ambiente que você vive é turbulento, é barulhento, é inquieto, e você não consegue ali ter um momento de oração plausível, um momento de oração entregue. Por isso que o nosso Senhor Jesus comumente subia ao monte. Não é que o monte é um lugar sacro, não é que o monte é um lugar, diferenciado. Primeiro que a recomendação de Jesus era entrar no seu quarto e orar. E por que Jesus fala de entrar no quarto e orar? Porque geralmente o quarto é o lugar mais íntimo, mais vazio e mais calmo. As crianças às vezes estão no quintal.
As crianças às vezes estão na sala correndo. E lá no seu quarto você tem um lugar mais sossegado para isso. Mas você que gosta, como eu, né, de ir no monte, façam. Eu vou voltar agora a uma prática regular de ir ao monte. Por quê? Porque lá é um lugar diferenciado? Não, porque é um lugar que nós consagramos a ele. É só questão de geografia consagrada. Nada mais do que isso. Porque o lugar santo é o lugar que você oferece a Deus. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Vou mostrar vocês ali. Tá vendo aqui? Bem aqui, ó. Debaixo da minha escada é o meu lugar de consagração. Todos os dias eu desço aqui, não dobro o joelho, sento aqui, ó. Bem ali onde você viu. Ó. Sento bem aqui, nessa almofada. E aqui eu converso com o meu Senhor, falo das minhas inquietudes, falo das minhas falhas, dos meus vacilos, dos meus tropeços, peço algumas coisas, lembro de outras. É assim. Marque um lugar seu, exclusivo, um quarto de guerra, um ambiente teu e dele. Isso também é muito importante, porque isso demanda carinho, isso demanda responsabilidade, e Deus vai se agradar. Então o espaço às vezes é turbulento. Você às vezes não consegue orar no teu trabalho, porque na hora do almoço a galera fica gritando, fazendo barulho. Mas guarde um lugarzinho seu. Quem sabe no carro, na hora do almoço, acaba de comer, vai no estacionamento da empresa, do trabalho, e entra no carro. Quem sabe, minha irmã, é na hora que os meninos estão na escola, e você está aí, nessa sala, marque um lugar seu, e uma hora sua. O espaço também não pode roubar esse momento de oração. E um outro inimigo, e agora eu vou terminando aqui, é o eu. Porque às vezes a gente até tem tempo, o espaço é até tranquilo, mas a gente tem o nosso eu, que não nos permite orar regularmente, que não nos permite manter uma vida regular de oração. Como assim, pastor, o nosso eu? É o nosso eu, a nossa preguiça. Às vezes é ela que nos impede de ter uma vida regular de oração. O nosso eu, como assim, pastor, o nosso eu? A nossa falta de assunto, porque às vezes a gente não tem o que falar. Aí faz como eu, Deus, eu não tenho muito o que dizer hoje não, mas eu tô aqui para te ouvir, para sentir a tua presença, e para falar algumas coisas, né? Porque às vezes até a falta de assunto já é assunto. Sabia disso? Às vezes até a falta de assunto é assunto. Deus, eu não tenho muito o que falar, já está falando. Se eu não tenho muito o que dizer, já está dizendo alguma coisa. Então, a falta de assunto, que faz parte do seu eu, é um inimigo da oração. Outra coisa, a nossa carne, os nossos pecados. Porque às vezes a gente não vai orar, não é porque não tem tempo. Às vezes a gente vai orar, não é porque não tem um espaço cabível. Às vezes a gente não vai orar porque tem vergonha. Porque está mantendo aí um pecado. Mas sabia que o único jeito de se livrar desse pecado é orando? Confessando? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas reparou que o confessar vem na frente? Porque é falando para Deus que você encontra em Deus força para deixar aquilo que desagrada a Deus. Então não deixe os seus pecados te impedir de orar. Deus não vai te rejeitar porque você pecou. O que Deus não quer é que você seja um pecador assumido, apaixonado pelo seu pecado. Aí sim, Deus te despreza. Mas a Bíblia diz que um coração contrito e arrependido, Deus não despreza. Deus ouvia Davi muitas vezes, e Davi várias vezes se apresentou com pecado praticado, mas se arrependia e nunca foi desprezado por Deus. Então não deixe os seus pecados te impedir de orar. E eu termino o quê? Os meus afazeres do dia. São tantas coisas,
tantas ocupações que a gente acaba deixando esse nosso eu e os nossos afazeres impedir-nos de orar. Tem algumas coisas, eu vou ser bem sincero, que dá para deixar para amanhã. Se você já trabalhou o dia inteiro, se você já se ocupou o dia inteiro, aí você agora está diante do momento da oração e mais uma coisa para fazer. Eu te convido a deixar essa coisa para fazer para amanhã e vá orar. Por exemplo, uma dona de casa começa ali a faxina e vai, lava quarto, lava banheiro, lava cozinha, lava sala, lava as coisas. Aí ela descobre que agora é a hora de orar. Caramba, é a minha hora de orar. É o meu momento de falar com Deus. Mas aí ela diz, opa, ainda falta lavar a varanda. É de uma coisa, eu oro amanhã, vou terminar a faxina. Não, se chegou o teu momento marcado e ainda falta alguma coisa para lavar, lave amanhã, mas vá orar. Isso vai demandar importância e responsabilidade com Deus. Deus vai entender que Ele é mais importante para você do que uma varanda a ser varrida. Isso pode ser feito amanhã, mas não perca o momento de oração pelo seu eu e pelos afazeres. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero ter sido um contribuidor nessa manhã. Que Deus abençoe a sua casa. Que você possa continuar aí esse decorrer de dia abençoado. Não deixe os inimigos da oração te impedirem de orar. Eu agradeço aí a sua presença nesses 45 minutos comigo aí, orando, buscando a face de Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida de todos vocês, tá bom? Muito obrigado aqui pela oportunidade. Pastor Kleber, missionário Edilane. Lembrando a vocês aí que hoje tem Persevera Ana, tá? E hoje é especial. Pelo advento dos Dias das Mães, ele vai ser comemorativo nesse sentido. Então você aí que tem disponibilidade, corre para a igreja hoje. Hoje, às 19 horas, na nossa sede, nós temos o Persevera Ana presencial. E você não pode ficar de fora. Vai lá orar, vai lá se consagrar, vai lá buscar a face de Deus pela sua vida, pela vida de seus filhos, pelo seu casamento, pela sua família, por tudo aí que envolve esse contexto familiar, tá bom? Hoje, às 19 horas, você aí que vai assistir esse vídeo e não sabe o endereço da nossa igreja, esse trabalho de Persevera Ana é um trabalho importantíssimo para você e para sua casa. Quer participar? O endereço da bênção é Rua Ana Teles, 826, em Campinho, próximo ali à estação de BRT Pinto Teles. Você que quer participar, vá lá estar conosco, vá participar. Será uma noite memorável na presença do Eterno. Então que Deus abençoe você, a sua família. Eu quero fazer um convite pessoal. Quero aproveitar aqui para fazer um convite pessoal a vocês. Você ainda que não se inscreveu no meu canal, Deus me concedeu um canal no YouTube que é PR Adriano Rocha. P maiúsculo, R minúsculo, Adriano Rocha. PR Adriano Rocha. Se inscreve lá no meu canal do YouTube. Só você ir lá no YouTube e na barra de pesquisa colocar lá PR Adriano Rocha. Aí se inscreve lá, ativa o sininho de notificação, assista os vídeos que já existem lá, dá um like lá para me ajudar e me ajuda. Hoje mesmo eu estarei postando lá mais uma interpretação das parábolas de Jesus. Nesse canal eu tenho a praticidade de colocar as interpretações das parábolas de Jesus. Então, se você tem aí o desejo de aprender o que significa cada parábola, vá lá no meu canal. Tem várias parábolas lá que eu já ministrei e hoje eu vou colocar mais uma. Então, se quer participar, se inscreve lá, deixa o teu joinha, compartilha o meu canal aí no seu Facebook para que mais pessoas tenham também acesso ao trabalho que Deus tem me dado. Muito obrigado, beijo no seu coração, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a sua família. Vamos terminar da melhor forma possível, orando a Deus.
Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado pela vida de meus irmãos. Muito obrigado por essa manhã na tua presença. Que tudo que foi dito aqui alcance o coração do teu povo e que eles tenham um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima, em nome de Jesus.